Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste momento a cerimônia de abertura oficial do primeiro Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, Mansueto Barbosa. Uma realização da Casa de Vovó Dedé e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. O primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, FIME, é um evento de celebração à música e à educação musical. Através da realização de encontros formativos e apresentações artísticas, o festival enaltece a experiência e o conhecimento musical, fomentando a performance artística e oportunizando a interação entre estudantes e músicos profissionais. A primeira edição do FIME contempla mais de 400 horas em um conjunto de ações nos campos da performance e da educação musical, promovendo recitais, palestras, oficinas, mesas temáticas, cursos e workshops e um grande show de encerramento realizado por artistas e professores renomados do Brasil e exterior. O festival contempla também a realização da 8ª edição do concurso de música Jovens Talentos, Troféu Mansueto Barbosa, que premiará performances solo de jovens artistas inscritos de todo o país. Para o encerramento do primeiro FIME, preparamos uma noite especial. No dia 6 de dezembro, no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, apresentaremos a Cantata da Esperança, um concerto especialmente concebido para homenagear a música, a esperança, a vida. Para que tudo isso fosse possível, contamos com o patrocínio do Apvida, Unipac, Delfa, Ibite, Lunelli, Allianz, Durametal, Newland, Newsedan, DAS, Cozampa, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura e apoio da BG Soluções Sociais, FIX Turismo, Prática Eventos e VSM. Nossos agradecimentos a todos que integram essas empresas, entidades que investem na cultura e que acreditam em eventos como o FIME, constituem importantes ferramentas para transformar o mundo por meio da arte, da formação humana e da responsabilidade social. Queremos agradecer também a todos que nos acompanham agora, através do canal da TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé no YouTube, como também na página da Casa no Facebook. Preparamos uma programação muito especial para esta noite. Para iniciar esta celebração, assistiremos a uma apresentação de um trio de jovens músicos, alunos da Casa de Vovó Dedé, que interpretarão o primeiro movimento do trio em Ré menor de Félix Mendelssohn. As demais apresentações musicais homenageiam o grande mestre Astor Piazzolla, uma forma que a Casa de Vovó Dedé encontrou de festejar o centenário do grande compositor portenho. Assistiremos ao trio Toada de violões interpretando Inverno Portenho. Teremos também um duo de piano e violoncelo executando a peça Oblivion. E para terminar este passeio por obras de Piazzolla, assistiremos a um trio de piano, violoncelo e violino que apresentarão a peça Adiós Nonino. O arranjo dessa obra é assinado pelo maestro Júlio Medalha e foi escrito especialmente para esse trio de jovens alunos da Casa de Vovó Dedé. E por falar no maestro Júlio Medalha, ele também será a atração deste evento. O maestro fará uma breve palestra onde apresentará um pouco de sua trajetória na música,
além de presentear os músicos e estudantes que estão nos assistindo com ensinamentos e conselhos, frutos de uma história de vida de sucesso, marcada por muito trabalho e muitos desafios. Bem, iremos assistir agora à primeira apresentação musical desta noite, feita por alunos dos cursos de música da Casa de Vovó Dedé. Fiquem agora com o trio formado por Djalma Marques ao piano, Arthur Carlos no violoncelo e Mariana Fernandes no violino. Os jovens músicos apresentarão o primeiro movimento do trio em Ré menor de Félix Mendelssohn.
Que belíssima apresentação! Parabéns, parabéns, Mariana, Djalma e Arthur. Convido agora, aqui ao palco, o diretor executivo da Casa de Vovó Dedé, Wagner Barbosa, que irá nos falar um pouco sobre esta instituição que desempenha um papel tão importante no nosso estado. Wagner, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Há 28 anos, nascia do ideal e da determinação de meus pais, Mansueto e Regina Barbosa, a instituição Casa de Vovó Dedé. Ele não se encontra mais nesse plano. Ela continua firme e forte, nos estimulando e dirigindo. Ambos dedicaram suas vidas a essa casa. Ensinaram pelo exemplo, cuidando de todos que procuravam a instituição, sem qualquer outro interesse a não ser o de servir ao próximo, segundo os ensinamentos cristãos que balizaram todas as suas vidas. Durante todos esses anos, a Casa vem desenvolvendo relevantes trabalhos em benefício de crianças e jovens, integrantes de uma parcela da sociedade economicamente menos favorecida ou sujeitos a vulnerabilidades sociais, pois todas as atividades desenvolvidas aqui na Casa são totalmente gratuitas. A princípio, atendendo moradores do entorno da instituição, a Grande Barra do Ceará, aqui de Fortaleza, mas que hoje, a partir de todos os projetos que desenvolve, passou a abranger o nosso estado e até mesmo extrapolou esse limite. O concurso Jovens Talentos e agora o próprio FIME são exemplos de projetos que a Casa desenvolve, que hoje atinge a tantos Brasil afora e até mesmo no exterior. Nossa maior missão é de cuidar das pessoas, ajudar a transformar suas vidas para melhor, ajudar a torná-los cidadãos de bem, estimulá-los a sonhar e a perseguir e concretizar esses sonhos. Passar para todos os valores que promovem uma sociedade justa e mais humana. Caminhamos firmes no propósito de defender os ideais de nossos fundadores e buscando sempre meios para ampliar a quantidade de assistidos, atendendo sempre a crescente demanda que nos chega. Hoje, atendemos de forma direta a 1.400 crianças e jovens de 6 a 29 anos, através de 16 cursos de músicas e diversos cursos técnicos, com a finalidade de dar um ofício, profissionalizar nossos jovens, seja para trabalharem aqui na casa, buscarem espaço no mercado de trabalho ou empreenderem. Por fim, agradecemos de coração a todos que, de alguma forma, estão ao nosso lado, estimulando, ajudando e contribuindo de alguma forma para que todos os projetos da casa se realizem. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Dando continuidade, convido ao palco para nos falar um pouco mais sobre o primeiro FIME, o curador do festival e coordenador artístico da Casa de Vovó Dedé, professor Evelter Rocha. Professor Evelter, seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Celebração. Talvez seja essa a palavra que melhor defina o sentimento que nós temos aqui na Casa de Vovó Dedé em estar realizando esse festival. E essa celebração ela é dupla. Primeiro, pelo êxito que o festival já está tendo, mas também pela forma da sua operacionalização. Um festival que foi gestado totalmente dentro da Casa de Vovó Dedé, por alunos da casa. Um festival que integra todos os setores da Casa de Vovó Dedé,
que é, além de ser um festival de música, é também um laboratório de prática formativa para todas as instâncias da Casa de Vovó Dedé. Esse festival ele foi inicialmente pensado para uma proposta presencial, mas em função dos imperativos do contexto da pandemia, nós precisamos readaptar a sua forma inicial para acolher essa nova demanda mundial. Nós temos, dentro de um projeto de curadoria do FIME, 4 vetores centrais que definiram a sua estrutura. O primeiro deles se refere a uma construção de uma forma que promova uma maior acessibilidade. Então, em vez de seguir um modelo de atividades puramente síncronas, em que o aluno precisa estar naquele horário, naquele lugar, para poder realizar, para poder participar das aulas e das outras ações disponibilizadas pelo evento, nós optamos por construir uma plataforma que acolhe todo o material gravado e que a maioria da carga horária das aulas e das atividades desenvolvidas correspondem a ações realizadas de maneira remota, em que os alunos vão poder acessar a qualquer momento. E mais do que isso, durante todo o período do festival. E mesmo depois do festival, esse material vai ser também disponibilizado para acesso, agora para alunos que, inclusive, não estiveram matriculados no FIME. O segundo ponto que eu destaco dentro da nossa diretriz de curadoria do FIME se refere a uma liberação integral de acesso a todos os cursos. Os alunos eles vão poder se inscrever em 3 cursos e 3 workshops e receber certificação por essas ações, mas eles terão a possibilidade de acessar indiscriminadamente todos os cursos do festival. Isso é um diferencial que nós trazemos para esse evento, tentando promover e acolher de uma maneira muito especial todas as pessoas que procurarem o festival. Então, nada vai impedir de um aluno de clarinete ou de violoncelo se interessar ou, pelo menos, estar curioso em relação a um curso de acordeon, de bandolim, etc. O terceiro ponto que eu destaco dentro da construção da curadoria do FIME é a decisão de evitar uma cisão, uma divisão entre música popular e música de concerto. O FIME ele vai contemplar essas 2 linguagens, digamos assim, e vão conviver juntos no FIME, cursos de violoncelo, cursos de violino, de piano, mas nós vamos ter também bandolim, percussão popular, sanfona, etc. Isso é um diferencial e vai permitir que um número muito maior de pessoas ingressem na nossa plataforma, que essa é a missão principal, é esse acolhimento, é realmente fazer com que a música leve essa ânima, esse enlevo para a vida das pessoas, para a vida dos alunos. O quarto ponto que eu gostaria de destacar é que os cursos eles foram construídos dentro de uma concepção dialogada com os professores, em que eles propuseram à coordenação pedagógica do evento uma abordagem e um tema que melhor se adeque a esse momento que nós estamos vivendo. Então, dentro da nossa grade de ações, a gente tem, no FIME, a gente tem um bloco muito grande de cursos, outro de workshops, temos apresentações musicais e temos também um conjunto de mesas temáticas. Eu passo agora a ler os cursos que nós estamos oferecendo e já aproveito para agradecer aos professores que se integraram nesse evento, nesse festival, apoiaram essa iniciativa e, de uma forma muito de grande parceria e cooperação,
estiveram com a gente durante todo esse tempo, numa troca muito profissional, mas também muito afetuosa, desenvolvendo esse trabalho. É com muita gratidão que a gente se reporta a esses professores, que têm uma grande quantidade aqui de Fortaleza, um olhar para dentro da cidade. Nós também temos vários professores de outros estados do Brasil e professores também do exterior. Eu passo a ler agora os cursos, tá, que nós estamos oferecendo no fim. Nós vamos ter o curso de acordeon nos ritmos brasileiros, com o professor Nonato Lima, a prática do trombone na música popular, com o professor Rômulo Santiago, um curso de arranjo coral, com o professor Tarcísio José de Lima, um curso de arranjo em música popular, com o professor Ferreira Júnior, o curso A Técnica da Escola Italiana de Bandolino e Choro, com o professor Jorge Cardoso. Temos um curso Gestão para a Banda de Música, com o professor Arley França. Temos o curso Harmonia e Improvisação Aplicada ao Contrabaixo, com o professor Juvencio Linhares. Temos Iniciação ao Ensino Coletivo de Cordas, com a professora Liu Man Ying. Temos Introdução ao Canto Lírico, com a professora Liana Fontinelli. Temos o curso de Musicografia Braille, com o professor Jonatas Souza. Nós temos o curso de Práticas de Produção Musical em Home Studio para iniciantes, com o professor Jean Nandes. Temos o curso de Práticas Percussivas no Maracatu Cearense, com a professora Caterine Furtado. Temos o curso Saxofone e Estudos Técnicos Diários, com o professor Tiago Rocha. Temos o curso Sons e Palavras, com a professora Karine Teles. Temos ainda o curso Uma Flauta Brasileira, Estudos de Técnicas e Recursos Expressivos da Flauta, voltados para a execução da música brasileira, com o professor Heriberto Porto. Temos o curso de Violino, Estudos Técnicos, com o professor Joselito Albuquerque. Temos o curso Aspectos Técnico-Interpretativos do Violoncelo, com o professor Diego Paixão. Temos o curso Piano que Canta, com o professor Eli Cavalcante. Temos ainda o curso de clarinete, sonoridades, interpretação e dicas na construção do repertório, com a professora Daniele Dantas. Falando agora dos workshops, nós temos um workshop de contrabaixo popular, com o professor Bruno Rejan. Temos um workshop de flauta transversal, com o professor Ivo Chin. Temos um workshop de piano com o professor Diogo Monzo. Temos 3 workshops de violão com o professor Thomas Patterson, com o professor Eugênio Lima e com o professor Sérgio Farias. Temos ainda 2 workshops de violoncelo com os professores Fábio Presgrave e com o professor Pierluigi Ruggiero. É importante ressaltar que, além dessas ações, o FIME ele contempla também a 8ª edição do concurso Jovens Talentos. Um concurso que já está consolidado no cenário não apenas local, mas a gente já extrapolou os muros de Fortaleza, né, os muros da Casa de Vovó Dedé, já recebendo inscrições de todos os estados do Brasil. E nós teremos, esse evento será realizado em 2 fases, uma primeira fase realizada de maneira à distância e a segunda fase realizada aqui presencialmente nesse auditório, naturalmente tomando todas as precauções de ordem sanitária. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a curadoria do FIME, ela repete o próprio modelo pedagógico da Casa de Vovó Dedé. A Casa de Vovó Dedé tem uma diretriz pedagógica que se sustenta sobre 3 pilares principais. Um aluno que atravessa o portão verde da Casa de Vovó Dedé, a orientação pedagógica da casa não faz com que esse aluno seja diretamente levado para uma sala de aula. A preocupação inicial não está em começar um processo de transmissão de conhecimento, ensino de música, ou seja, de uma das outras áreas que a Casa de Vovó Dedé trabalha. O momento inicial desse processo pedagógico ele está no acolhimento.
O acolhimento ele constitui, dentro desse programa pedagógico da Casa de Vovó Dedé, o momento inicial de toda a construção que se vai operar depois. Em um segundo momento, a gente tem essa dimensão mais sensível do encantamento pela arte e, na maioria das vezes, um reencantamento pela vida. E a curadoria do filme, ela repete, ela traz esse pensamento para dentro da casa e se alinha diretamente ao pensamento pedagógico da Casa de Vovó Dedé, que tem nessa acessibilidade, que tem nesse acolhimento de uma maior quantidade de pessoas, seja um artista profissional que está procurando um curso mais de alto nível, seja um pai ou uma mãe de família que quer começar os seus estudos no violão ou em outro instrumento qualquer. Então, a gente pensou em acolher toda essa diversidade de público, repetindo, mais uma vez, essa orientação pedagógica da Casa de Vovó Dedé. Para encerrar, eu queria falar da solenidade de finalização, de encerramento do filme. O filme ele termina com uma celebração que vai muito além da arte, que vai muito além da música. A gente faz uma celebração à vida, olhando também para esse momento que a gente está vivendo. No dia 6 de dezembro, no Teatro José de Alencar, será realizada a Cantata da Esperança, um evento que está sendo produzido com muito carinho para marcar essa celebração do evento, mas também, e sobretudo, para trazer esse alento maior para todas as pessoas. Na realidade, o filme ele tem esse compromisso, além do ensino de música, pensar o ensino de música como vetor de transformação social, como a Casa de Vovó Dedé faz, e entendendo que a arte, nesse momento, fruto de tantas demandas importantes de todas as ordens, não apenas sanitárias, mas, sobretudo, emocionais, e a arte vem ao encontro dessa necessidade e levando, oportunizando para todas as pessoas de uma maneira totalmente gratuita, e com todo um pensamento sobre acessibilidade, para fazer com que o filme realmente seja um instrumento também para colaborar com o enlevo, com o fortalecimento dessas pessoas, que é isso que, numa versão muito parecida, a Casa de Vovó Dedé, uma instituição que tem um coração de escola, eu gosto muito de falar isso, realiza no seu contexto ordinário de todos os dias. Então, eu deixo aqui o convite para que todos participem, acessem o site do evento, um evento que foi concebido dentro da Casa de Vovó Dedé com muito carinho e que a gente espera que seja de grande ajuda, e que traga grande alegria, grande ânima, não apenas do ponto de vista formativo, mas seja capaz de trazer esse novo encantamento com a vida. E a arte certamente é um vetor fundamental nesse processo. Muito obrigado. Parabéns, professor Evelter. Dando continuidade às apresentações musicais desta noite, iremos assistir ao Trio Toada, grupo de violões da Casa de Vovó Dedé, formado pelos alunos Caio Vitor, Joel Lisboa e Davi Gabriel, que interpretarão a música Inverno Portenho de Astor Piazzolla.
Que linda apresentação do Trio Toada. Parabéns! Assistam agora aos alunos Djalma Matos ao piano e Arthur Carlos ao violoncelo, interpretando a peça Oblivion, também do mestre Piazzolla.
Incrível apresentação desses jovens músicos, alunos da casa de Vovó Dedé. Maravilhoso! Bem, minha gente, chegamos agora ao ponto alto da programação desta noite. Teremos a honra de assistir a uma palestra de um ser humano incrível e um dos maestros mais importantes da música brasileira. Refiro-me ao maestro Júlio Medalha, que escreveu algumas das mais lindas e ricas páginas da música no Brasil. Boa noite, maestro. Seja muito bem-vindo. Alô, pessoal do Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, amigos da Casa da Vovó Dedé, é um grande prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez e com esse público cearense tão maravilhoso, que, aliás, é a terra não só dos grandes humoristas, mas dos mais importantes músicos do século XX, e eu vou explicar por quê. E não só são importantes da música brasileira, mas da música moderna brasileira, porque o que aconteceu é que os músicos brasileiros do passado, do século XX para trás, eram todos negros e mulatos, curiosamente, né, que vinham lá do Barroco Mineiro, e Padre José Maurício e todos esses faziam uma música de brancos, né? Eles faziam música clássica como se estivessem em Viena, né? O Barroco Mineiro fazia música como se fosse Vivaldi, Padre José Maurício como se fosse Haydn, o Carlos Gomes escrevia em italiano como se fosse Verdi, aliás, competiu com Verdi e até ganhou algumas vezes dele, né? E escreviam, inclusive, em idiomas não brasileiros, né? Os Padre José Maurício, o Barroco Mineiro, escreviam em latim as músicas religiosas. Depois veio o grande Haydn brasileiro, o Padre José Maurício, também escrevia em latim. Carlos Gomes escrevia em italiano. Machado de Assis, quando escreveu alguns textos, alguns poemas para serem musicados, ele o fez em francês. Aí chegou o grande cearense Alberto Nepomuceno e deu um tapa na mesa e disse: que tal? O povo que não canta a sua própria língua é um povo que não tem pátria, né? Provocou um grande alvoroço à época, mas ele foi muito seguro nas suas afirmações. Isso porque ele já vinha de uma grande formação cultural que ele fez em Berlim, no conservatório principal da cidade no final do século XIX, e ele lá não só teve o seu diploma com todas as honras, e quem teve uma passagem brilhante por aquela instituição, como regeu a Orquestra Filarmônica de Berlim, que é a melhor orquestra do mundo, com obras próprias. Ou seja, ele veio mesmo com tudo para arrebentar a música brasileira, né? Mas naquele momento, naquele famoso concerto, ele teve a sorte do grande compositor norueguês Edvard Grieg assistir o seu concerto, ouvir a sua música, e o convidou para ir para a Noruega. E Grieg, que era o pai do nacionalismo norueguês, pôs na cabeça do Nepomuceno exatamente essa questão de escrever uma música com as cores sonoras do seu próprio país. E foi o que o Nepomuceno fez quando chegou aqui ao Brasil e transformou, então, a estética brasileira, que apenas copiava elementos da música da Centro-Europa, da Europa Central, para fazer uma música com o sabor brasileiro. Não só escreveu canções em português para as salas de concerto, o que parece hoje até uma coisa absurda de se comentar, claro, estamos no Brasil, por que não escrever em português? Mas na época a música clássica precisava uma espécie de aval das línguas internacionais. Não, Nepomuceno escreveu em português e pior, não é? Ele escreveu obras com ritmos brasileiros, com sabor brasileiro, com o cheiro da música brasileira. Misturou atabaques, pandeiros com os grandes Stradivarius das grandes orquestras sinfônicas. E isso foi um reboliço também. Nesse sentido, a crítica da época, que se andava de colarinho branco aí metida a besta, achava que isso aí era uma heresia, né? Porque, na realidade, não se pode misturar uma coisa das ruas com as grandes salas de concertos, o que era uma enganação, porque, na realidade, a música do passado era realmente também baseada em elementos de origem popular. A gente vê aquelas suítes maravilhosas de Bach, né? Dos grandes compositores do Barroco, elas eram baseadas
em danças também, em danças populares, em mazurcas, burrês, minuetos e coisas desse tipo. Na realidade, eram também inspiradas em elementos populares que iam sendo elaboradas e sofisticadas pelos grandes compositores e levadas para a sala de concerto. Agora, o Brasil é um país muito mais rico musicalmente do que aqueles países europeus, do ponto de vista de uma cultura popular. Como aqui não teve aconteceu a miscigenação sem conflitos, essa mistura de elementos provocou uma cultura popular muito rica, que depois, então, iria alimentar a mente dos nossos grandes compositores, o que veio de fato a ocorrer. E, na realidade, a nossa música é muito mais, fornece, de fato, muito mais matéria-prima para a composição do que forneciam aquelas dancinhas ingênuas da Europa, né? Aliás, eu me lembro até quando esteve Loren Maazel aqui no Brasil, que foi o maior maestro norte-americano depois de Leonard Bernstein, ele falou, poxa, por que vocês tocam tanto Brahms e Beethoven? Com a música que vocês têm nesse país aqui, vocês têm elementos para alimentar a mente das pessoas com música a vida inteira. Eu fiquei muito feliz com essa observação, porque, de fato, ele também veio de um país musical, né? Agora, o que é curioso e importante culturalmente nessa história toda, e que Nepomuceno colocou com muita precisão, e como nenhum outro músico fez, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos, foi o fato de que não se tratava de fazer média com a cultura popular, né? Pegar um baiãozinho, um shot, ou então um samba qualquer, sei lá eu, e colocar isso numa sinfônica com alguns violinos tocando, entendeu? Isso é uma coisa, é fazer média com a música popular. A outra coisa, aliás, foi o que os músicos do passado fizeram. Bach pegava aquelas danças populares e escrevia com instrumentos clássicos, né? Um minueto, por exemplo, de uma sinfonia de Haydn ou de Beethoven, continua sendo o mesmo minueto. Você põe ela num salão, as pessoas podem dançar o minueto de uma sinfonia. Isso não é dialogar com a cultura popular. Dialogar com a cultura popular é o que Nepomuceno fez. É o compositor analisar um elemento popular, uma criatividade popular, que tenha um polo criativo da cultura popular, que seja importante culturalmente, e com ele estabelecer uma relação, uma espécie de polêmica entre o popular e o erudito, e uma coisa alimentar a outra. Por isso que se desenvolveu, então, nesse sentido, uma música brasileira do século XX muito rica, repleta de provocações que vinham de uma cultura, digamos, popular, que vinha de baixo, com aquela erudição toda que nós herdamos dos países europeus. Então, foi nesse confronto que a coisa aconteceu com grande qualidade estética e com grande qualidade cultural para todo o país. E aí, então, quando chegou a geração seguinte, no início do século XX, liderada pelo grande Villa-Lobos, né, a coisa, então, aconteceu com toda a sua plenitude, porque Nepomuceno havia deixado os códigos estéticos com toda a precisão. Por essa razão que Villa-Lobos, então, bradou com todas as poder de sua voz, dizendo: o pai da música brasileira é Alberto Nepomuceno, esse cearense maravilhoso. Então, nesse sentido, é preciso colocá-lo numa posição realmente, num pedestal da música brasileira, que realmente ele merece, porque assim nós pudemos, então, chegar a um caminho estético importante em nossa produção cultural. E, evidentemente, a música com essas características ganhou a universalidade que hoje ela tem. Hoje a gente ouve música brasileira em vários lugares do mundo, e não se trata de ouvir dancinhas populares orquestradas, e sim obras maravilhosas. Aliás, eu ouvi até há pouco tempo, num concerto do Albert Hall de Londres, tocaram o Choro número 10 de Villa-Lobos e disseram: essa é a sagração da primavera do Brasil. Ou seja, entenderam aquela relação entre a cultura popular e a erudita feita por Villa-Lobos, comparando-a com a de Stravinsky, que muitos consideram o maior músico do século. Então, parabéns ao Ceará e parabéns a Alberto Nepomuceno de nos oferecer um trabalho cultural dessa qualidade de nível internacional. Mas o Ceará teve uma outra figura também muito importante na história da música, neste caso, interpretativa brasileira.
o grande pianista Jacques Klein, que nasceu ali numa cidade pequena, ali a 150 quilômetros de Fortaleza, chamada Aracati, e vinha de uma família até humilde, o pai negociava com algodão, etc., mas não se sabe como ele tinha dentro de si um poderio musical fora do comum e conseguiu fazer com que o seu talento se transformasse numa coisa também de nível internacional, né? As interpretações de Jacques Klein, não só de música brasileira, mas da música internacional, eram modelos absolutamente universais. Eu conheci Jacques Klein, me lembro, quando ele se preparava para uma turnê, ele ficava 3, 4 meses viajando pelo mundo, tocando com as maiores orquestras do mundo. Levou o talento brasileiro ao conhecimento dos grandes músicos do mundo e das salas de concertos. Nós tivemos aqui em São Paulo uma grande pianista também, chamada Guiomar Novaes, que tinha uma delicadeza fora do comum, era uma intérprete de determinado repertório maravilhosa e também teve essa projeção internacional. Mas o som do Jacques Klein, quando ele atacava as teclas daquele piano, aquilo virava uma orquestra sinfônica, né? Jacques Klein tinha uma sonoridade tão particular que você identificava a 2 quilômetros de distância. Inclusive porque ele tinha uma visão cultural da partitura, né? Ele via sempre a música como um esquema cultural que tem que ser elaborado, não como um simples exercício, como um simples malabarismo ao teclado, mas como uma obra que se desenvolve, tem o seu ponto alto, depois se conclui, dando sempre uma ideia de como se fosse um romance musical. E essa concepção musical era realmente excepcional e era identificável na obra dele, por isso é que as maiores plateias do mundo souberam reconhecer o seu grande valor e por isso ele se transformou na figura mais importante do piano brasileiro, a meu ver, naquele século XX. Infelizmente, o nosso querido Jacques Klein nos deixou muito cedo, com 53 anos de idade. Foi um pecado que fez com que plateias e plateias de todo mundo chorassem muito a sua perda. Inclusive, eu tive a oportunidade de convidá-lo para se apresentar comigo no programa Fantástico. Como ele era um pianista que tocava todos os tipos de música, ele era um dos raros pianistas brasileiros que improvisava ao piano. Ele tocava tão bem as sonatas de Mozart, como improvisava jazz, como tocava música popular brasileira, né? Então, ele tinha um tipo de relação com essa cultura popular de outros países que nenhum outro. Eu não conheço um ou outro pianista no Brasil que tenha, mas no nível do Jacques realmente não conheci. E ele tocava, então, o concerto de Gershwin de uma forma absolutamente modelar, tocava nos Estados Unidos, os americanos não paravam de aplaudi-lo. E eu o convidei, então, para tocar no programa Fantástico, uma oportunidade de comemoração de numa determinada data. Estava tudo preparado, organizamos as sinfônicas. Um dia antes dele fazer a gravação, eu recebi uma notícia do hospital dizendo que ele tinha sido internado e, infelizmente, não ia poder fazer esse concerto. Foi uma pena, perdemos um grande artista muito, muito, muito cedo. 53 anos não é para se deixar o mundo nos dias de hoje, né? Mas o Jacques deixou realmente uma geração de pianistas que levaram adiante esse seu piano enlouquecido, esse seu piano brilhante, né? Alunos dele que se ligavam a ele de uma forma quase visceral, e a partir até hoje em dia, quando a gente encontra um ou outro pianista que estudou com ele, ainda há pouco tempo estive com o Arnaldo Cohen, eles falam do Jacques Klein como se ele estivesse vivo até hoje, porque as informações que ele passou para uma nova geração, elas estão vivas e presentes na música desses grandes pianistas até os dias de hoje. Infelizmente, nós o perdemos cedo, mas o Jacques continua na história da música brasileira eternamente. Aliás, aqui perto da minha casa, aqui no Morumbi, existe uma rua Jacques Klein, e eu passo por ela e fico muito emocionado por ter conhecido essa grande figura que nasceu lá no interior do Ceará e fez desse estado uma coisa importante na música do Brasil. Mas o Ceará não para por aí, não é só a terra de Chico Anísio e Aragão, não, é a terra também de um outro grande músico brasileiro que nasceu ali na cidade de Iguatu,
esse parece que é mais para o sul do Ceará, uma pequena cidade onde ele começou também modestamente na música. Ele entrou no serviço militar e foi tocar tuba na banda do Exército, porque quem tocava na banda recebia um tratamento especial e podia comer um pouco melhor. Essa figura maravilhosa, folclórica, sensacional, se chamava Eleazar de Carvalho. Esse homem conseguiu, saindo de uma região, de uma comunidade muito modesta, se transformar num dos maiores maestros do século XX, fez tudo o que todos os grandes maestros fizeram, estudou com os principais mestres da regência internacional, e mais do que isso, ele foi professor dos maiores maestros da segunda metade do século XX e início do século XXI. Ele deu aula para o Cláudio Abbado, que foi titular da Filarmônica de Berlim, deu aula para o Zubin Mehta, que foi titular da Filarmônica de Nova York, deu aula para Seiji Ozawa, que foi titular da Sinfônica de Boston. Os três maiores maestros dessa geração foram alunos do Eleazar de Carvalho, né? E, mais do que isso, ele, tanto quanto Jacques Klein, ele transferiu para as gerações posteriores todo o seu comportamento diante da regência sinfônica e da música de um modo geral, não é? Ele ensinou a nossa geração e a mim, também não fui seu aluno pessoalmente, eu tive o prazer de reger com ele, ser convidado por ele, mas ele passou de uma forma muito genérica para todos nós como encarar a realidade do trabalho musical, sobretudo do ponto de vista da regência, né? A disciplina rigorosíssima, ele era insuportável no que dizia respeito à abordagem de uma partitura, um respeito à partitura fora do comum, um aprofundamento no estudo das obras, uma coisa absolutamente única, né? Ele foi sempre também preocupado com a transferência de seu conhecimento para as outras gerações, né? Mais do que todos os outros maestros, ele fazia aqueles concertos da juventude, na época era patrocinada pela Coca-Cola, e ele corria com a Sinfônica Brasileira por todo o Brasil. E a minha geração, aqui em São Paulo, todos que eu conheço, todos os nossos maestros, Karavichev, João Carlos Martins, quem vocês queiram citar, frequentavam os concertos da juventude regidos pelo Eleazar de Carvalho, e ele, com um savoir-faire, como nenhum outro maestro teve, ele explicava as coisas, contava histórias, passava informações seríssimas e profundas, com uma linguagem saborosa, cheia de humor, e nós ficávamos cativados, como se ele fosse um showman. Eleazar era um showman, né? Aliás, ele era um ator, né? A gente via quando ele falava, né? Ele contava histórias, a gente via que ele estava sempre representando e jogava as ideias dele sempre de uma forma muito sedutora, que deixava todo mundo muito encantado, né? Então, nesse sentido, com essa projeção que ele fez dos componentes musicais para gerações posteriores, ele nos fez encarar a música de um ponto de vista mais sério e muito mais profundo. Eu tive o enorme prazer, quando voltei ao Brasil, de ser convidado por ele para reger a Sinfônica Brasileira, e, inclusive, numa das vezes, fizemos um concerto para 2 maestros, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eram 2 orquestras que ficavam uma de frente para a outra, né? A orquestra ficava de lado para o público, né? Os maestros também, cada maestro de frente à orquestra e de lado para o público. Então, as orquestras era uma obra moderna, as orquestras faziam cruzamento de obras, né? Uma obra que era escolhida por esse, era executada, depois eu escolhia uma outra, tal, e havia até uma espécie de computação que dava um certo resultado desse cruzamento estético, né? Sempre tive uma excelente relação com o maestro, e tive a oportunidade, inclusive, de homenageá-lo quando ele fez 80 anos, quando eu dirigia o Festival de Campos do Jordão, mandei colocar uma placa lá em sua homenagem, e ele não queria nada disso. Não, por favor, maestro, não gosto dessas coisas. Ele era divertidíssimo quando falava, né? Mas está lá o seu nome no Festival de Campos de Jordão, uma placa bem bonita de bronze com o seu nome e com a sua inspiração, porque foi ele que transformou o Festival de Campos de Jordão, que eu dirigi depois, naquela preciosidade que é um festival internacional de música. Então, nesse sentido, Ceará forneceu tudo ao mundo,
e não só ao Brasil e ao mundo, personalidades que mostrou que é possível, então, de qualquer região do país onde haja o talento e a seriedade e o estudo da música com seriedade, transformar tudo numa coisa de edição e de qualidade internacional. Eu fico muito feliz de estar aí mais uma vez com vocês, pois eu participei da 8ª edição do concurso de Jovens Talentos, há 2 anos atrás, e vi, na realidade, que já existe uma nova geração de preciosos músicos que têm o potencial para incendiar mais uma vez esse Estado e o Brasil com seu trabalho musical. Eu tenho certeza que esse filme vai revelar uma nova geração de músicos que vão musicalizar o Estado e o país, como fizeram Nepomuceno, Jacques Klein e Eleazar de Carvalho. A Casa da Vovó Dedé precisa ser o epicentro dessa nova avalanche musical cearense. Existem todos os elementos, a seriedade, as ideias desenvolvidas lá dentro são absolutamente universalistas, no sentido de fazer o músico entender tudo o que acontece de mais moderno do mundo, músicos de primeira qualidade ensinando a outros jovens, e nesse sentido, então, está tudo pronto para ser um grande exemplo musical. E é importante dizer também que mesmo que o músico, alguém que se aproxime desse grande projeto da Casa da Vovó Dedé, mesmo que ele não se profissionalize no futuro, ele se transforma num novo cidadão, né? Eu vi aqui alguns projetos que temos em São Paulo, em Heliópolis, eu conheci jovens que tinham sido presos na FEBEM, aquela casa que aprisiona jovens que aprontaram na vida, né? Alguns até assassinos e traficantes, de repente se transformam em príncipes tocando violino ou trompete numa orquestra, porque a música tem essa qualidade. A música ela é não só feiticeira, ela não só tem a capacidade de emocionar e seduzir as pessoas de uma maneira violenta como nenhuma outra arte, né? Aliás, houve até um grande filósofo que disse que todas as artes gostariam de ser como a música, né? Mas, do ponto de vista de sua atuação, ela também organiza a mente das pessoas, né? É a arte mais matemática de todas as artes, é a música, né? Se de um lado ela atrai pela emoção, por outro lado ela organiza a mente das pessoas. Então, a pessoa que entra em contato, os moleques que tinham aqui em Heliópolis, que eu conheci, que traficavam droga na rua, começaram a tocar violino, viraram outras pessoas. Porque a música, ela tem, com essa sua racionalidade, com essa estrutura organizacional como não tem em nenhuma outra arte, ela, quando entra na cabeça de uma pessoa, ela põe a cabeça da pessoa em outras condições de raciocínio. Então, nesse caso, ela é, em todos os sentidos, social e culturalmente muito importante. E eu não tenho dúvida, pelo que eu vi aí na Casa da Vovó Dedé, que aí existem todos os componentes para criarmos uma nova geração de grandes artistas e Ceará voltar a ser o grande polo cultural do Brasil outra vez, como foi através desses 3 elementos que eu citei aqui. Eu gostaria, então, para provar que eu não estou falando bobagem, transferir agora para vocês, então, o espetáculo e vou ter o prazer de ouvir, inclusive, um arranjo que eu fiz de um outro grande artista latino-americano, que foi meu querido amigo Astor Piazzolla. Eu fiz um arranjo de sua mais querida composição, Adiós Nonino, que ele fez para o seu pai quando estava praticamente no seu leito de morte. Por isso, Piazzolla tinha uma relação muito especial com essa música. Até me pediu para fazer um grande arranjo dessa música que eu fiz para a Filarmônica de Berlim. Existe até gravado num disco Odeon, aí é possível ver, inclusive na internet. É uma música que eu tenho todo grande afeto por ela também, por essa razão, pela relação que Piazzolla tinha com essa música, né? O arranjo da obra Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, que eu fiz especialmente para o trio da Casa da Vovó Dedé, tem um aspecto muito curioso. Tem uma enorme introdução para piano solo e depois dessa introdução é que entra, então, o arranjo executado pelo trio. Eu tive a curiosidade de conhecer uma gravação do Piazzolla executando ele próprio ao piano essa introdução, porque ele foi um grande pianista também. Ele morou em Nova York há alguns anos, estudou piano com uma aluna de Rachmaninoff, então ele tocava muito bem piano.
E ele gostava muito de fazer essa introdução ao piano, depois ele passava para o bandoneon e aí ele estraçalhava com o Adiós Nonino, que é a mais famosa composição dele. Eu passei essa introdução de Piazzolla para o papel, coloquei no início do arranjo, o pianista vai tocar essa introdução e logo em seguida, ligado a ela, entra então o trio da Casa da Vovó Dedé, executando o arranjo que eu fiz especialmente para vocês aí, meus queridos amigos. E eu tenho o prazer, então, de transferir a vocês, queridos amigos aí, do filme e também da música cearense em geral, esse arranjo que eu fiz para o trio da Casa da Vovó Dedé, que aqui, a partir de agora vai, então, mostrar a você uns arranjos de minha autoria dessa obra de Astor Piazzolla. Muito obrigado pelo convite, quero estar presente aí espiritualmente, estarei sempre à disposição de vocês, se eu puder, de alguma forma, contribuir para a beleza da música desse grande estado maravilhoso chamado Ceará. Até a próxima. Nossos mais sinceros agradecimentos ao maestro Júlio Medalha por nos brindar com sua participação nesta solenidade de abertura do primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Gente, depois de tanta mensagem bonita, de tanto ensinamento, vamos nos encantar agora assistindo à apresentação da peça Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, com a estreia do arranjo concebido pelo maestro Júlio Medalha, produzido especialmente para o trio de alunos da Casa de Vovó Dedé. O grupo é formado por Djalma Marques, ao piano, Mariana Fernandes, ao violino, e Arthur Carlos, no violoncelo.
Estamos de volta, profundamente emocionados com tanta beleza. É realmente gratificante ver esses jovens tendo contato com música de qualidade, com referências do mais alto nível, tendo suas vidas realmente transformadas. Pois a música tem o poder de tornar as pessoas mais sensíveis e, portanto, mais humanas e espiritualizadas. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam até agora, tanto pelo canal da TV Dedê no YouTube, como pela página da Casa de Vovó Dedé no Facebook. Aproveito e convido a todos a acessarem a página do FIME, www.fimifest.com.br. Entra lá, confere toda a programação do festival, compartilha com seus amigos, acompanhe e participe do primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Reiteramos nossos agradecimentos às empresas que patrocinam o primeiro FIME através da Lei de Incentivo à Cultura. Apvida, Unipac, Delfa, Ibite, Lunelli, Alliance, Durametal, Newland, Newsedan, DAS, Cozampa e o apoio da BG Soluções Sociais, Fix Turismo, Prática Eventos e VSM. Para encerrarmos, ainda mais encantados e conhecendo um pouco mais sobre a Casa de Vovó Dedé, convido a todos a assistirem a um filme produzido pelos jovens que concluíram o curso de audiovisual no ano de 2020. O vídeo conta um pouco da história da Casa de Vovó Dedé pela ótica de 5 jovens assistidos pela instituição. Desejamos a todos uma excelente noite e até a próxima oportunidade.
Eu sou Letícia Anacleto, eu tenho 18 anos e faço parte da casa de vovó Dedé há 7 anos. Eu sou aluna do violino, violão e faço parte da Orquestra Juvenil da casa de vovó Dedé. Sou Bruno Leican, cantor, compositor, apresentador. Sou tão grato ao universo, a Deus, à vida, por estar neste lugar, né? Nesse palco aqui atrás, no meio dessas pessoas, né? Crescendo como um artista e também como pessoa. Então, assim, estou sendo transformado a cada novo desafio, né? Meu nome é Rafael Ribeiro de Souza, eu dou aula aqui na Vovó Dedé desde 2008. De lá para cá, entrei na universidade de música, através de uma bolsa da Vovó Dedé, pagando um cursinho pré-vestibular. Quando foi em 2017, eu passei a dar aulas de violão aqui. Eu não me vejo fazendo outra coisa, apesar de eu gostar muito de outras coisas, mas a música é minha profissão. E dentro da música, como professor, estou desenvolvendo a atividade como regente. Meu nome é Bruno e eu conheci a casa há um bom tempo. Eu estudei flauta doce mais ou menos uns 2 ou 3 anos, junto com o curso de teoria. E depois disso eu conheci a flauta transversal, que é o meu instrumento de formação. Eu sempre quis trabalhar com música, né? E surgiu a oportunidade com o curso de áudio. E eu fiz o curso e acabei me engajando na equipe e comecei a trabalhar na casa como técnico de áudio. E. 1, 2, E, oi, som, E, A. Bom, me chamo Gabriel Júlio, entrei aqui na casa de vovó Dedé pela primeira vez através de um curso de violão. A casa me proporcionou muitas possibilidades, né? Tipo, me introduziu no mundo do audiovisual. Comecei na animação, né? Animando. Dentro da animação, eu comecei a me especializar para a área de edição. E quando a TV começou a se formar, eles me chamaram para trabalhar aqui como editor. No começo da TV, comecei a mexer com várias coisas, tipo, fui câmera, trabalhei como editor, atualmente estou como diretor de imagem. E foi isso, foi seguindo, tipo, foi uma transição bem tranquila, graças ao apoio que a casa me proporcionou. Tá? Ok, atenção, gravando em 3, 2, 1. Meu nome é Djalma Lima Matos Neto, tenho 14 anos e estou aqui na casa há 6 anos. Desde que eu entrei, eu comecei a sentir a música, sabe? A primeira vez que eu ouvi o som do piano, eu me encantei. Foi o instrumento que eu mais me identifiquei, sabe? Os compositores me inspiraram muito, Chopin, Beethoven, Bach, entre outros também.
relaxa, mantém a mãozinha tranquila, tá bom? Vai lá. Pronto. Quando você for começar, já começa logo com as notas aqui, ó. Eu comecei a tocar no violão. Naquilo eu vi que não era só aquilo que eu queria expandir meus horizontes para a música. Eu não sei, mas eu acho que cada instrumento em si é como se tivesse uma voz, porque a música em si fala, né? Eu acho que a música deveria ser classificada como um próprio sentimento. Você pode ouvir ela enquanto você está triste, alegre, e ela te inspira a crescer e ela te torna uma pessoa melhor, acredito eu. Na casa eu comecei a criar o bom gosto pela música, né? Foi onde eu conheci ótimas referências e também foi o lugar onde eu subi a primeira vez no palco. A gente tem a oportunidade de pôr em prática o que a gente aprende, de subir no palco, de tocar, fazer a coisa valendo mesmo como ela realmente é na vida real. Mas chegou o carnaval. Quando cheguei aqui, eu senti uma outra atmosfera, um outro ambiente, uma outra situação, e de fato foi, né? É o lugar onde eu me realizo, é onde eu posso ser quem eu gostaria de ser nos meus sonhos. Quando eu entro nessa porta, o Leican, com problemas, com dúvidas, com medo, fica lá fora, e o que entra é o Leican sonhador, é o Leican que consegue ver além das dificuldades, né? Eu dormi o ano inteiro e ela jurou. Eu acho muito maravilhoso que a casa ela dá essa oportunidade de ensinar e a gente fazer essa experiência. Eu sempre sonhei em viajar o mundo, tocando em lugares, talvez uma orquestra profissional. Quando a música toca em você, você se transforma de uma forma extraordinária, você consegue sentir. Eu já me apresentei várias vezes e isso é muito legal porque eu mostro para as pessoas o que eu aprendi, o que a casa me ensinou. Graças a essas oportunidades que a gente vai ter nesses trabalhos, você está preparado para trabalhar em qualquer canto, já que você pega tanto a parte teórica, que é o curso de formação com os professores e etc., como você também chega na prática, que a gente trabalha com gravação de show, mas você está preparado para o mercado de trabalho. Pelo menos todas as pessoas que eu vi que passaram por aqui, se deram bem fora daqui também. Eu fiquei encantado, porque é uma mega estrutura, gratuito, totalmente gratuito, vários cursos, e eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Além de música, ela ensina vários outros tipos de arte, como audiovisual, programação de computadores, design gráfico, tem balé para as crianças, tem tudo para quem quiser. Tudo bem acessível, perto de casa. E cada curso, cada espaço aqui dentro da casa de Vovó Dedé vai acrescentando a vida do artista, do profissional. E é muito difícil você encontrar um local que ensina todos os tipos de arte e ainda que seja bom e gratuito. Com a estrutura de equipamentos, de pessoas, ela acaba me proporcionando várias experiências. E no início eu vou me aprimorando cada vez mais como um profissional, né?
Isso é muito vantajoso para quem está aqui dentro, já que você pega sempre os equipamentos de ponto de linha e o que a galera está utilizando mais no mercado, você sempre vai estar atualizado. E isso para mim eu acho uma vantagem. Eu consigo trabalhar, eu acho que qualquer canto que for ser chamado, graças a essa oportunidade que eu tive. Ok. Preparar? Há quase 3 décadas, promovendo uma educação solidária, inclusiva e compartilhada, a Casa de Vovó Dedé oferta gratuitamente dezenas de ações formativas destinadas ao desenvolvimento humano e à capacitação profissional. Atendendo anualmente em torno de 1.400 crianças e jovens carentes da cidade de Fortaleza, oferece cursos nas áreas de formação musical e prática instrumental, profissionalização nas áreas de informática, cinema, TV, áudio, animação, ilustração e fotografia. Oficinas de capacitação e assessoria voltadas para a promoção dos artistas cearenses, além da realização de shows e programas de TV sobre arte e cultura brasileira, visando sempre a formação humana e a capacitação para o ingresso na universidade e para o mercado de trabalho. Deixa eu te levar pro meu jardim, deixa eu te dizer o que senti, deixa eu te dizer o que és pra mim. Meu maior presente é o amor por ti. Bom, estar nesses projetos aqui da Casa de Vovó Dedé que falam através da música em diferentes linguagens, né? É enriquecedor. E falar do projeto Revelarte me deixa muito feliz, porque eu fui o primeiro desse projeto. Era uma das primeiras vezes que eu ia estar de frente a um público, né? Então esse show me trouxe muitas coisas boas, além do amadurecimento, né? Porque ali eu consegui vencer meu medo, minha dúvida, né, a respeito de mim. E o fato de você estar com pessoas que têm diferentes vivências no meio da arte, né? Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Eu me sinto muito feliz de falar desse projeto porque ele vingou. Nós estamos agora com vários artistas se apresentando, gravando, né? E de diferentes níveis de conhecimento, de vivência na música. Isso é muito importante para uma cidade que quer falar diversas línguas, né? É engraçado falar do Revelarte, porque me traz à memória muitos outros projetos que nasceram quase que junto, né? Sons do Nordeste, que eu tive o prazer de participar de algumas edições, os especiais, né? Como a Era do Rádio. Agora estamos com Entre Canções, né? Que eu tive o prazer de participar de uma homenagem ao rei Roberto Carlos. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. Traz uma bagagem, né? E isso tudo eu devo a essa caminhada, a essa imersão nesses estilos, nesse contato com essas pessoas. O que eu mais aprendi foi nessa relação com o ser humano, né? Porque não é só o violão, não é só o violino, tem toda uma história por trás, né? No trabalho de música a gente mexe aqui dentro, mexe
com tudo, né, na vida do sujeito. Você começa a ver a coisa de uma forma diferente. E essa coisa é a vida. Começa a ver a vida de uma forma diferente. Eu acredito que a casa de Vovó Dedé, ela representa uma segunda casa real. Além de ser um espaço assim de lazer, é no meio da periferia, onde tem muitas comunidades carentes e tipo, um curso de música é caro, né? E a gente tem a oportunidade de estudar aqui. A casa, ela significa tudo para mim. Ela é uma mão forte, para mim é uma mão acolhedora, é o meu abrigo, é uma segunda família para mim. A casa é um ambiente de acolhimento, né? Como já diz o nome, é uma casa de vó, né? Passei mais de 10 anos da minha vida indo para lá basicamente todos os dias. Muitos trabalhos que a gente acaba fazendo é um trabalho mais voltado para o cunho social. Que a casa de vovó a gente pode encontrar um lugar amigo, um lugar de aconchego, de proteção e de luz. A casa tem uma missão muito especial, né? Que a casa transforma a vida das pessoas. Eu pude ver várias transformações dessas ao longo de quando eu dou aula. Porque a gente que é professor, a gente é responsável pelaquela pessoa que está vendo a gente, tá entendendo? Aquela pessoa, você é uma referência para ele, então tem uma responsabilidade muito grande. E a música, ela tem um poder transformador na vida das pessoas. Quando você para ouvir uma música, há uma revolução dentro de você, em vários sentidos. Se não fossem as minhas malas cheias de memórias, ou aquela história que faz mais de um ano, não fossem os danos, não seria eu. Se não fossem as minhas tias com todos os mimos, ou se o menino fosse mais amado, se não desse errado, não seria eu. Se o fato é que eu... São quase 30 anos de estrada. Um sonho forjado à custa de muito trabalho, coragem e ternura. Nesse tempo, quantos milhares de sonhos encheram de alegria os corredores dessa casa verde. São esses sonhos que embalam e encorajam todos os que fazem a casa de Vovó Dedé. Porque é quando a gente sonha junto que a vida acontece. O meu sentimento pela casa é de gratidão eterna. O que eu vivi na casa, eu espero que milhares de pessoas tenham a mesma experiência que eu. Então é isso, a casa de Vovó Dedé para mim é uma casa de oportunidades. A casa de Vovó Dedé para mim um novo respiro, uma nova esperança, né? Um lugar para ter seus sonhos aflorados. Aqui você pode sonhar. Como disse o seu Mansueto, que ele falou, a palavra é simples, pequenina, formada por 4 letrinhas, amor.